Transforme-se, um podcast do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, com base no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia, pelo Espírito Lancelin. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast baseado no livro Cirurgia Moral, psicografado por João Nunes Maia pelo Espírito de Lancelin. E a nossa mensagem de hoje é a mensagem número 16, que tem como tema Nunca Guardes. E ela nos fala assim: Nunca guardes o que escutares dos outros se não se enquadrar nas linhas do bom comportamento evangélico. Lembra-te de um dito popular: entra em um ouvido e sai pelo outro. Escutar é norma comum a todas as criaturas. Entretanto, guardar o que se escuta é serviço do bom senso, nos espíritos despertos para a luz do bom entendimento. Apreciemos, pois, a boa conversa, que ela desperta nossos corações de sorte a nos conduzir à tranquilidade da consciência. Os assuntos inferiores que por vezes escutamos no passar do dia, deixa que eles passem sem registro na tua consciência e sem atingir o teu coração. No mundo das formas, quem guarda as coisas imprestáveis? Cada um procura o melhor, enriquecendo o seu próprio celeiro. No mundo invisível, no reino moral, as leis são as mesmas que regem o mundo físico. Deves guardar os valores do espírito, acumular o tesouro imperecível que poderá reger o teu destino para a eternidade. As conversações ventiladas entre pessoas podem mudar de curso quando aquele que está escutando não se satisfaz com o tema em pauta. A educação tem recursos que devem ser usados em benefício próprio e em favor de quem fala. A palavra é força espiritual que não deve ser desperdiçada com ideias sem proveito. Assim como se podam os jardins para que esses floresçam com maior vigor, pode-se podar as más intenções, dissolver os maus pensamentos, para que floresça uma conversa sadia em todos os assuntos articulados. Esse trabalho deve ser feito no reino da alma, no interior do coração. Monta uma oficina de trabalho dentro de ti, no silêncio, que o próprio silêncio te recompensará com os frutos da serenidade. À primeira vista pode parecer egoísmo, o autoaperfeiçoamento, porém não é assim. Pelo contrário, constitui preparo para ajudar melhor a quem educa os sentimentos, a quem aprimora as ideias, a quem corta as arestas dos instintos inferiores, capacitando-se para humildade, virtude primorosa que sempre qualifica o ser com a justiça e com o amor. Nunca guarde sintomas da covardia, nem princípios da desonestidade. Se for o caso de ouvir sempre essas más influências, não as guardes como sendo valores. Entregue-as ao vento, que ele sabe carregar o imprestável e transformar energias degradantes em refazedores adubos para a natureza. A lavoura da mente, para quem já reconheceu o Cristo como caminho, verdade e vida, somente deve receber as sementes da verdade pelas mãos do amor no serviço da caridade. Não precisas buscar nada fora. A própria seleção existe dentro de ti, dependendo do teu esforço na escolha e da tua confiança em Deus. Não deves reconhecer os maus exemplos, porque eles corrompem os bons costumes. Analisa, vigia e torna a vigiar tudo o que vier ao teu encontro, porque aquilo que já estiver fechado no baú da consciência somente sairá com grandes distúrbios, causando muitos desequilíbrios em teus caminhos. A pureza da alma tem um preço exorbitante na escala da vida, e o esforço próprio, aliado ao tempo, marcará a altura que conquistaste nos dramas da existência. Guarda, sim, o bem, porque ele nunca morre, e dá vida longa ao teu coração, iluminando o espírito para a eternidade.
Meus irmãos, essa mensagem é muito pertinente porque a gente ainda está num estágio em que a gente precisa prestar atenção, né, na maledicência. Aquilo ainda nos atrai muito mais do que o calar. A gente ainda precisa apontar o dedo, falar das coisas negativas. Quantas vezes a gente se encontra numa roda de amigos, uma roda em família, e começamos, né, a falar de alguma pessoa que geralmente não está presente, e começamos a falar mal. E como que é engraçado que quando a gente se cala, ou quando a gente não concorda com aquilo que está sendo dito, ou simplesmente a gente se abstém de fazer qualquer comentário, como que aquele assunto morre, porque ele não é alimentado, né? Não se coloca mais fogo nessa fogueira. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que começar a praticar. Quando a gente não tem nada positivo para falar, para poder agregar, que a gente simplesmente se cale, porque dessa forma a gente vai estar ajudando o outro também a não colocar mais sentimentos ruins, a não se corromper mais. E essa mensagem é tão importante porque é uma coisa que está tão automatizada na gente, está tão intrínseca que a gente nem percebe. E é interessante que a gente percebe que isso é uma energia negativa, que a gente não fica bem, né? Como ele coloca aqui, está tudo a nossa consciência, o nosso corpo, ele com certeza, ele já recebe aquilo de uma forma negativa e ele nos dá uns certos alertas. Mas a gente muitas vezes não está bem o suficiente para entender. Então, que a gente possa calar, que a gente possa não guardar essas palavras, esses sentimentos negativos, que a gente não se envenene com essas energias degradantes que eles coloquem, que a gente possa adubar, sim, o nosso coração, adubar a nossa mente, só com sentimentos bons, com palavras boas, com palavras positivas. Que a gente possa limpar esses sentimentos, retirando esses sentimentos e deixando essa pureza, a pureza do amor, a pureza da caridade, que ela se estenda cada vez mais na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E assim, com certeza, a gente vai ter o nosso coração mais puro, mais leve, mais brando. E isso vai se refletir na nossa alma, nas nossas atitudes, na nossa fala. Então, meus irmãos, que possamos cada vez mais controlar essas nossas más tendências que já estão tão automatizadas, que a gente possa respirar, pensar, refletir e fazer as melhores escolhas. Muito obrigado por estar aqui conosco mais um dia, que possamos seguir sempre esses conselhos do nosso irmão, que traz com tanto amor, com tanto carinho nessas mensagens. Muito obrigado e até a próxima semana.